Olá, como vai? Eu sou Bernardo e vou ser o seu professor de filosofia. A nossa aula de hoje, o tema principal, vai ser uma reflexão filosófica sobre a liberdade, destino, fatalismo e livre-arbítrio. Eu quero primeiro, para começar, convidar vocês a prestar um pouco de atenção nesse nosso primeiro slide. Vejam, eu vou ler o que está aqui no slide. Depois que eu ler o slide e até interpretar um pouco a imagem, nós vamos conversar um pouco, explicar um pouco, desenvolver os temas que são aqui, colocados aqui. Veja, o tópico do slide diz o seguinte: a liberdade na época clássica dos gregos. O mito das parcas, os deuses e o destino dos seres humanos. O teatro e a poesia gregas. A representação do destino e do trágico. Édipo Rei de Sófocles, a Ilíada e a Odisseia de Homero. E na imagem, vocês podem ver que é uma representação do mito grego das parcas. Vamos tentar entender um pouco aqui o que seria toda essa história que nós colocamos aqui para você. Veja, quando eu falo sobre liberdade do ponto de vista filosófico, o que eu pretendo fazer com você aqui hoje é tentar mostrar para você como, durante o tempo, no percurso do tempo, as diversas correntes filosóficas pensaram essa questão. E qual é a questão? Vamos colocar o problema de maneira clara. É o seguinte: quando você faz algo, quando você decide, ao acordar de manhã, qual é a cor da camisa que você vai usar? Desculpa, é porque você usa farda, né? Não escolhe cor de camisa. Vamos voltar então. Quando você acorda pela manhã, que sua mãe oferece lá para você, meu filho, faz a pergunta: o que é que você quer comer hoje? Também não tem muita opção também. Então, peraí. Vamos lá. Quando você decide fazer alguma coisa, se você decide se vai para um lugar ou para outro, quando você está numa encruzilhada, numa rua, se você toma o caminho da direita ou o caminho da esquerda, essa decisão que você tomou foi livre? Foi totalmente livre? Ou será que de alguma maneira já estava determinado? Quando você escolhe alguém para namorar, quando você prefere, quando você está conversando com suas amigas e diz: eu prefiro aquele menino, né? Ou eu não gosto daquele, essa escolha é livre? Ou de alguma maneira já estava determinada? Essa é a pergunta. A filosofia tem muito a falar sobre isso. Na Grécia Antiga, a ideia mitológica, que é anterior ao pensamento filosófico, era de que havia algo chamado destino. E de que esse destino já estava pré-determinado pelos deuses. Por isso a imagem que vocês viram no slide. Se você quiser, podemos até voltar para o slide para que você possa ver de novo. Veja, nessa imagem tem 3 senhoras e elas estão segurando um fio. Já ouviram? Estão lembrados daquela metáfora que as pessoas usam que diz: a sua vida está por um fio? Vem daí. Vem dessa crença da mitologia grega de que os deuses teciam um fio para a vida de cada um. Uma das parcas segurava o fio, tirava ele do novelo. A outra estendia para que ele não enrolasse, e a terceira, com a tesoura, cortava na hora específica da morte. Então, nossa vida, nossos atos já estavam predeterminados. O teatro grego, a cultura grega, ela também expressava isso. Eu vou falar aqui de 2 exemplos da cultura grega que são muito comuns, muito refletidos na nossa sociedade. Com certeza vocês já ouviram falar de uma peça que foi escrita pelo teatrólogo grego chamado Sófocles. A peça é Édipo Rei, que conta a história de um menino, um príncipe, que antes de nascer, um profeta procurou o rei, pai dele, avisou que o filho dele, o príncipe, mataria o próprio pai e faria sexo com a própria mãe. Horrorizado, o rei manda um soldado matar esse menino, levar para longe e matar. Só que o soldado não faz isso. O menino então cresce, se torna um general em outra cidade, um grande guerreiro que acaba matando o próprio pai e casando com a própria mãe sem saber. Interessante, né? Qual é a essência dessa história? Do ponto de vista da mitologia grega. Não se pode escapar do destino. Porque os gregos antigos acreditavam nisso. Isso também está presente na Ilíada, também está presente na Odisseia, outras grandes obras da cultura grega. Heitor acreditou que era a obrigação dele lutar contra Aquiles nas muralhas de Troia.
Ele pensou em fugir, né? Mas ele sabia que não podia fugir do seu destino. Esse é o ponto de vista grego, clássico, né? Vamos conhecer outros pontos de vista agora? Veja, acompanhe, por favor. Aqui eu falo sobre o determinismo na perspectiva filosófica. Vejam o que eu digo. Do ponto de vista filosófico, existem duas formas de determinismo. O determinismo científico, que defende o princípio de que nossas ações se encontram ligadas a uma longa cadeia de causa e efeito, e, portanto, não poderíamos agir de modo diferente, dadas as mesmas circunstâncias. E o determinismo religioso, que é ligado à crença na onipotência divina, tal como se expressa em várias religiões. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, muitos filósofos não acreditam que nós somos livres para agir. E em que eles baseiam essa crença? Eu vou falar da ideia dos filósofos porque eu já comentei um pouco sobre a questão religiosa, né? Os gregos antigos acreditavam que eram os deuses que teciam o destino deles. Hoje em dia tem muitas pessoas que acreditam também que existe um destino, né? Traçado por Deus. A vontade de Deus se impõe sobre nossas escolhas. Isso se expressa na crença de que Deus ele é onipotente e onisciente. Quer dizer, a vontade de Deus não pode ser impedida e Deus sabe de tudo o que você fez, faz e fará. Mas voltando à questão filosófica, por que alguns filósofos que abordam as coisas sempre do ponto de vista racional não acreditam no livre-arbítrio? É porque alguns pensam que a existência, que a nossa vida, ela é basicamente natural. Natural em que sentido? De que tudo que existe é natureza, é físico. Por favor, quando eu falo que algo é físico, eu não estou querendo dizer que ele é concreto ou sólido, que você pode tocar, pegar, sentir o cheiro de tudo, mas que de uma certa maneira tudo que existe ou é matéria ou é energia. E se está nesse contexto, tem que estar também sob as leis da natureza. Alguns filósofos dizem assim, nada pode escapar das leis da natureza. Porque tudo é natureza, então nós também somos natureza. E se nós somos natureza, nossa mente também é, de alguma maneira, parte da natureza. Então ela não pode fugir dos princípios da lei natural. Estão compreendendo? Aí eu pergunto, qual é a ideia que esse princípio evoca para a gente? É a ideia da causa e do efeito. Não existe um efeito sem causa, não existe uma causa que não acabe acarretando um efeito. Então, vamos lá. Se eu decidir tomar café ao invés de leite, é porque algo se processou em meu cérebro, motivado por algum fator anterior que me levou àquela escolha. Aquela escolha não foi livre totalmente. Não se deu no nada, no vazio. Eu vou falar aqui rapidinho sobre um experimento que foi feito há alguns anos atrás, na Universidade de Londres, em que eles pegaram voluntários, colocaram nesses voluntários uma forma de mapear o funcionamento do seu cérebro. E pediram para que eles apertassem num joystick ou um botão vermelho ou um botão amarelo, enquanto mapeavam a atividade cerebral. E eles perceberam o seguinte, que a parte do cérebro da consciência, quer dizer, aquela que vê, que sente, que sabe qual botão foi escolhido, ela só acendia alguns segundos depois da parte do cérebro que deu a ordem para apertar. Então, segundo essas pessoas, nós não escolhemos o que fazemos. Nós temos a impressão, uma espécie de ilusão de livre-arbítrio. Eu sei que isso é meio constrangedor. Eu mesmo, quando estava lendo o livro de Schopenhauer, O Mundo como Vontade de Representação, que cheguei nessa parte, eu fiquei meio que... não queria acreditar que as minhas ações, elas são predeterminadas, que eu não sou livre de verdade para escolher. Mas não estou dizendo que é assim que as coisas são. Eu estou colocando para vocês uma perspectiva. A perspectiva do determinismo científico como sendo um argumento que alguns filósofos usam para dizer o seguinte, liberdade? Que liberdade? Nós não somos livres. Nós apenas pensamos que somos livres. Segundo eles, nós somos apenas um piloto num cockpit vendo as decisões que o piloto automático toma. Mas vamos aprofundar. Vamos ver aqui outro slide. Observe que nesse slide e no próximo eu vou trazer dois filósofos
Um que sustenta a ideia que eu disse do determinismo filosófico, da inexistência da liberdade, e o outro que sustenta a ideia de que nós somos livres sim. Aqui você tem a liberdade em Schopenhauer. Eu falo o seguinte, o filósofo, no caso Schopenhauer, não acreditava na existência do livre-arbítrio. Dizia que nós somos livres para fazer o que queremos, mas não para querer o que queremos. A consciência humana era apenas uma manifestação individualizada da vontade. Veja que a vontade aí está grafada com letra maiúscula e eu vou explicar depois por quê. Identificava o desejo como fonte de sofrimento. Ele, Schopenhauer, foi o primeiro a dialogar com o pensamento oriental. Tem uma foto aí de Schopenhauer, né? Você está vendo? Melancólico, uma mão sustentando a cabeça, porque de fato Schopenhauer era conhecido pelo seu pessimismo. Ele é o típico filósofo pessimista, que influenciou muitos outros, inclusive Nietzsche, Freud, foram influenciados por Schopenhauer. Vamos ver agora, vamos entender esses pontos que eu falei sobre ele. Primeiro, Schopenhauer não acreditava que nós somos livres, isso é fato. Mas por que ele não acreditava que nós somos livres? Porque ele acreditava que toda a realidade humana e não humana, ou seja, o universo, era apenas uma manifestação daquilo que ele chamava de vontade. Lembra que eu falei que estava grafada com letra maiúscula? O que era essa vontade para ele? Era a base da existência. Era o fundamento de todo ser. Não adianta querer entender a vontade de forma racional. Ela é uma força cega, uma força bruta, cujo único princípio é viver, é continuar, é sobreviver, é se expressar, é produzir mais e mais e cada vez mais. A vontade para Schopenhauer era uma torrente, um torvelinho que estava sempre girando e acontecendo cada vez mais. Mas essa vontade era cega, não era como se fosse uma pessoa com pensamentos, com ideias, com planos. Vamos tentar fazer uma imagem aqui. Imagine uma barragem estourando, a água quando sai, a força que a água tem, quebrando tudo. A vontade para Schopenhauer era assim. Nós, seres humanos, seríamos apenas uma manifestação individual da vontade. Cada animal, cada ser individual da natureza seria apenas mais uma forma da vontade se manifestar. Portanto, aquilo que no ser humano é consciência, não é consciência de que se é um indivíduo livre para fazer o que se quer. Segundo Schopenhauer, a nossa consciência humana é apenas a percepção como um espectador daquilo que a vontade estava fazendo. Segundo ele, nós apenas assistíamos a vontade acontecer em nossas vidas. E tínhamos a ilusão de que éramos nós autores das ações. Schopenhauer ele dizia que não adiantava ficar triste com isso. Porque, na verdade, ninguém sabe qual destino que sua vida vai ter, para qual caminho a vontade vai se expressar. Então, não saber qual destino, na prática, acabava dando na mesma coisa de ser livre. Se você não sabe o que vai escolher, você está ficando incólume dessa decisão. Schopenhauer ele ficou nesse cercado intelectual, né? Mas ele encontrou uma saída. A saída que ele encontrou, ele foi buscar no Oriente. Isso. Ele foi o primeiro pensador europeu a voltar o olhar para a sabedoria oriental. Ele começou a estudar o hinduísmo e após estudar o hinduísmo ele chegou até o budismo. E ele chegou a uma conclusão de que a única coisa que nós poderíamos fazer para minimizar o nosso sofrimento em um mundo sem princípio racional, sem lógica, onde desastres acontecem, doenças aparecem, onde nós não somos comandantes de nossas próprias vidas, a única forma de ter um mínimo de paz seria tentar desapegar-se do desejo, assim como ensinam os budistas, assim como ensina o príncipe Siddhartha Gautama, que o desejo de não sofrer, o apego às coisas, aos sentimentos, é a fonte do nosso sofrimento. Então, Schopenhauer foi inovador por isso, mas ele não dá a última palavra, não. Por isso que eu queria que vocês ouvissem, ou acompanhassem, que você acompanhasse comigo,
esse último slide que eu trago aí. É o slide sobre o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Eu digo assim, Jean-Paul Sartre, a liberdade absoluta. Para Jean-Paul Sartre, que era, vamos dizer assim, o grande nome do existencialismo, aliás, ele foi o único que de fato admitiu que era existencialista, que pegou para si o termo existencialista, segundo ele, não tem meio termo, como está escrito aí no slide. A liberdade é absoluta ou não existe. Ele também coloca a inversão da máxima de Lutero. Eu vou explicar o que seria essa inversão da máxima de Lutero. Outra coisa, somos condenados a ser livres, ele dizia. Coisa ambígua, né? Como é que eu posso ser condenado a ser livre? Ser livre é o oposto de ser condenado. E o último termo dele que eu acho muito interessante, que é o termo da má-fé. Aí vocês podem ver uma foto do principal livro de Sartre, O Ser e o Nada. Vamos ver as ideias dele agora? Perceba. Para Sartre, nós somos livres e pronto. Quer dizer, ele não admite nenhuma forma de determinismo. Mas como é que ele chega a essa conclusão de que nós somos livres e que não há determinações sobre nós? Ele chega a essa conclusão invertendo o pensamento de Lutero. Você lembra quem foi Lutero? Lá das aulas de história? Martinho Lutero, fundador da Reforma Protestante. Pelo menos daquela versão que teve sucesso. Lutero escreveu vários livros, mas em um dos seus livros, do cativeiro babilônico, ele diz que nós não somos livres. Existe uma disputa entre evangélicos, católicos, entre cristãos de maneira geral, que até hoje se perpetua. É sobre se existe livre-arbítrio ou não, né? Se eu sou livre para aceitar o caminho de Jesus, ou se é ele quem predetermina quem vai seguir, quem vai aceitar e quem vai seguir ou não. Não se preocupe, não fique animado, que eu não pretendo resolver essa polêmica aqui, viu? Quer dizer que para Lutero, a ideia era que nós não somos livres. E isso, tem muita gente que pensa que só os presbiterianos é que acreditam na predestinação, mas não. Os luteranos também não acreditam. Para Lutero era assim, veja qual era a lógica dele. Se Deus existe e é onipotente e onisciente, então nós não podemos ser livres. Por quê? Porque qual é a vontade de Deus? Que todos sejamos salvos. Se tem pessoas que não são salvas, então elas não têm o poder de contrariar a vontade de Deus. Logo, não existe livre-arbítrio. O que é que Sartre faz? Sartre inverte. Ele diz, como Deus não existe, entendeu? Sartre era um filósofo ateu. Ele dizia, quais seriam as duas formas de existir, de não existir livre-arbítrio, de não existir liberdade? Se tivesse ou um Deus determinando o que nós fazemos, ou se tudo que existisse no universo fosse matéria e natureza. Para ele não existia esse Deus, então a primeira possibilidade de determinismo estava negada. E, por favor, não fique aí argumentando que existe Deus. Eu estou defendendo a ideia de Sartre, entendeu? O interessante agora é entender o que ele estava falando. Então, para ele não existe Deus e, portanto, não tem um Deus, um ser superior que determina. E para ele, a natureza, o universo, não era totalmente material. Como é que ele chegava a essa conclusão? Ele dizia que se o universo fosse totalmente material, não haveria a consciência de si. Não haveria essa nossa percepção de que somos um ser. Então, para ele, havia algo no universo que não era material e que, portanto, estava ali num nada, num espaço de nada, de vazio. Nem era matéria, nem era espírito, era o quê? Um nada. O que é que você pensa quando pensa em nada? Uma folha em branco. Você já parou para perceber como a folha em branco é o melhor exemplo de liberdade? Porque numa folha em branco, você pode colocar o que você quiser. É livre. Por isso que Sartre dizia, por isso que o título do livro dele é O Ser e o Nada. Porque ele dizia assim, como nós, seres humanos, a nossa mente, a nossa essência não existe, ele dizia que a existência precede a essência. Então, ao nascermos, somos apenas uma coisa material, com um vazio em nós. Esse vazio, esse nada, é o espaço da nossa liberdade. Então, já que nós não somos nada, na nossa vida, na nossa história, podemos ir nos construindo. E somos livres para nos construir. Por isso que Sartre diz, nós não temos escolha.
Vê, que contraditório. Não temos escolha. Temos que ser livres. Só que ele fala também sobre uma coisa interessante, que é a má fé. O que é a má fé para ele? Má fé é assim, ó. Ele dizia que algumas pessoas usavam a ideia de que existe um determinismo de má fé para se desculpar, ou para justificar um poder, ou para justificar um domínio sobre os outros. Como assim? Alguém que comete um crime e diz que, mas eu não escolhi fazer isso livremente. É uma força interna que determinou, é minha natureza. Não fui eu quem fiz, foi o demônio. Ou foi Deus quem predeterminou para que eu fizesse. Segundo Sartre, essas são formas de manipular. São formas de justificar com má fé a sua própria vida e a sua própria escolha. Pessoal, o que eu queria falar hoje para vocês é isso. Fique atentos para a nossa próxima aula.